Imagine ter que controlar uma coisa que você não consegue ver, ouvir, cheirar ou sentir. Parece impossível, mas foi exatamente isso que a ciência fez com a radiação. E o resultado está no seu hospital, na sua comida e na segurança das construções ao seu redor. Hoje você vai conhecer a ciência que quase ninguém comenta, mas que é o coração da área nuclear. A ciência de controlar a radiação. E vai ver as coisas incríveis que ela faz pela gente todos os dias, sem você nem perceber. Para controlar a radiação, foi preciso primeiro medi-la. E isso começou com Marie e Pierre Curie. Pierre, junto com o irmão, havia descoberto um fenômeno curioso. Certos cristais, ao serem pressionados, geram uma corrente elétrica. É o chamado efeito piezoelétrico. Esse efeito teve dois papéis distintos na pesquisa do casal. Primeiro, permitiu construir balanças de altíssima precisão, que Marie usava para medir a massa dos elementos que separava. Depois, o mesmo princípio foi aplicado de outra forma. Num dispositivo capaz de gerar cargas elétricas precisas, tornou-se possível medir a ionização do ar provocada pela radiação. Quando a radiação atravessa o ar, ela arranca cargas dos átomos. Essas cargas geram uma pequena corrente, e medindo essa corrente, dava para calcular quanta radiação uma determinada massa de material estava emitindo. E foi com essa precisão que Marie conseguiu isolar o rádio e o polônio. Medir a radiação foi só o começo. O passo seguinte foi usar essa medição para proteger as pessoas. Quem trabalha com radiação carrega um pequeno aparelho chamado dosímetro. Ele registra, ao longo do tempo, a quantidade exata de radiação que aquela pessoa recebeu. Se o valor passa do esperado, um alerta é acionado e os procedimentos são revistos para entender o que aconteceu. É importante notar uma coisa: o dosímetro não impede a exposição. Ele funciona como um registro e um aviso. Por isso, mais importante do que o aparelho são as regras de trabalho que mantêm a dose baixa desde o início. E a proteção não se limita a quem opera. Ela alcança também a comunidade ao redor. Para o público em geral, os limites são bem mais rígidos do que para o trabalhador. A dose adicional que uma instalação pode acrescentar à vida das pessoas em volta é mantida propositalmente baixa, muito abaixo do que a própria natureza já emite todos os dias. E há ainda um cuidado com o que fica para trás. Uma das maiores preocupações na área é uma fonte de radiação se perder de vista. Por isso, existem esforços contínuos para rastrear e recolher materiais radioativos antigos, esquecidos ou fora de uso, garantindo que nada saia do controle. No fim, a lógica é sempre a mesma: medir, limitar e vigiar. Não se trata de confiar na sorte, e sim de manter tudo sob acompanhamento constante. A radioproteção usa margens de segurança bem conservadoras, de propósito, mas as pessoas veem esses limites de precaução e acham que qualquer coisa acima deles é morte na certa, e não é. Sobre um dos maiores acidentes da história nuclear, chegou a circular que teriam morrido 2 milhões de pessoas. Mas os estudos sérios apontam uma realidade muito menor. O medo tinha ganhado uma escala que os fatos não sustentavam. Então repare, a radiação é invisível, mas a gente aprendeu a medi-la. Ela pode causar dano, mas a gente sabe exatamente onde estão os limites. E sob controle, ela cura pessoas. Garante a segurança de estruturas. O que assusta quase nunca é o risco real, é o desconhecido, o número exagerado, o medo que cresce sozinho na falta de informação. E quando você entende como a radiação é controlada, uma coisa fica clara: a energia nuclear não é uma força solta e imprevisível. É uma das atividades mais medidas e vigiadas que existem. E é esse controle que abre caminho. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os avanços da radioproteção. Se você quer entender o futuro da energia nuclear, se inscreve no canal e deixa o seu like. Essa história está só começando.